Todos nós temos desejos, projetos, sonhos que são de verdade grandes, são audaciosos, são sublimes, são belos. Mas de tão grandes que eles são, nós acabamos entendendo que eles são impossíveis, para além da nossa força. Mas há um filósofo brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella, e ele diz o seguinte: o impossível não é um fato, mas uma opinião. E é sobre como vencermos o aparente impossível que eu quero tratar contigo. Por isso eu te convido, fique conosco. A graça e paz, meu nome é Murilo Candeia e sejam bem-vindos, este é o nosso canal. O que é o impossível? O impossível é aquilo que de maneira alguma pode ser superado, pode ser realizado. O impossível é uma completa impossibilidade. E sim, é fato, é verdade, para nós seres humanos existem coisas que são impossíveis de ser feitas. E eu quero tratar contigo de um exemplo. Imagine que você esteja numa mata e você se depare com uma pedra de 10 toneladas e você precisa chegar ao outro lado. Mas para isso você precisa então remover aquela pedra. E você só tem então o seu corpo, a sua força braçal para remover essa pedra. Será que você conseguiria remover essa pedra? Certamente não. Então você logo entende que sim, existem coisas que são impossíveis. Mas existem coisas que de fato elas não são impossíveis, mas elas têm uma aparência de impossibilidade. O que eu quero chamar aqui de coisas com um grau de impossibilidade. Então, essa mesma pedra que para nós ela é impossível de ser removida apenas com a nossa força braçal, com a nossa força do corpo, a gente percebe que ela não é uma completa impossibilidade se nós estivermos munidos, capacitados com a ferramenta ideal, com a máquina ideal. Então, com a máquina ideal, com a ferramenta ideal, aquilo que outrora era impossível, uma completa impossibilidade, e imagine que nas eras passadas, antes da habilidade ser criada, isso era um fato. Era um fato, não era uma possibilidade. O impossível existia. Esta pedra era impossível de ser removida, tal qual é para mim e para você hoje apenas com a força do nosso braço. Mas uma vez que munidos da ferramenta correta, você pode superar aquilo que para você hoje é te apresentado como impossível. E para te mostrar uma dessas ferramentas que te fará capaz de vencer o seu aparente impossível, eu te convido a assistir um pequeno vídeo da vida de um rapaz chamado Nick. Ou melhor, Nicolas. Assista este pequeno vídeo. Eu não estava pronto. Não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango. Nicolas é um rapaz australiano de 38 anos e você viu a sua enorme dificuldade comparado a nós. Nicolas não tem pernas como as nossas e nem braços como os nossos. E nem sempre ele foi uma pessoa capaz de demonstrar a autoestima que você pôde presenciar. Se você for buscar na sua biografia ou se você for ver vídeos antigos seus, você vai ver que na sua infância ele passava por tremendas dificuldades. Ele relata que ele não se via capaz de construir uma família, mas aconteceu algo com ele que o tornou capaz de vencer aquilo que era de um grau de impossibilidade muito elevado. E você viu que ferramenta ele utilizou para isso? Você viu o que ele precisou se munir para vencer aquilo que lhe era aparentemente impossível? E isso foi a gratidão. Você pode ter se perguntado, depois de ter visto o vídeo de Nicolas, ou depois de eu ter te falado, que a gratidão ela é uma importante ferramenta, uma ferramenta ímpar, a nos fazer capaz de vencermos as nossas impossibilidades. Então você pode estar se perguntando, mas como, Murilo? Como a gratidão pode me fazer capaz de vencer a minha atual impossibilidade? E eu quero te dizer como. Porque a gratidão, na verdade, ela é o resultado, ela é um fruto. Ela é resultado de um coração que conseguiu enxergar a Deus de uma forma clara. De olhos que conseguiram ver a Deus tal qual Deus é, tal qual o nosso Senhor é. E quem Deus é? Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso bom Pai. Deus é o nosso Senhor. Deus é o nosso Mestre. Deus é aquele que nos ensina durante a vida a forma correta de quando chegarmos a ser provados para nós sairmos de lá vencedor.
Quando você pensa num professor humano, num mestre humano, esse professor, esse mestre, ele é avaliado pela sua capacidade de passar para o aluno o conhecimento, de fazer do aluno alguém capaz de pôr o conhecimento em prática. E Deus, Ele é mestre por excelência. O nosso Pai, o nosso bondoso Pai, Ele é mestre por excelência. A Bíblia diz que toda boa obra que Ele começou, Ele irá terminar. Então Deus que nos ensina a gratidão nos faz sim capazes de vencer o impossível. E pra gente, pra nós seres humanos, tal qual eu falei dessa enorme pedra de 10 toneladas, há pra gente algumas coisas que de fato elas são uma completa impossibilidade para todo ser humano. Sim, você pode pensar aí, você vai encontrar diversas coisas que são uma completa impossibilidade para nós. Mas a maior delas, a maior das nossas impossibilidades é sermos e caminharmos como deuses. Se de antemão não formos ensinados pelo nosso Pai, pelo nosso bom Pai. Se você abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, você vai ver que Deus lá tem para nós um chamado. A Bíblia diz assim o seguinte, se você abrir, você vai ver que lá está escrito assim: porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Então, olha, nós temos uma missão, nós temos um sonho, nós temos algo a realizar e a viver. E o que é isso? É viver, é andar tal qual somos. E nós somos filhos de Deus, nós somos deuses. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 82, versículo 6, salvo engano, você vai ver que lá está escrito assim: porque vocês, vós, todos filhos de Deus, não sabem que vocês são deuses. Então, nós somos chamados a viver essa coisa medonha, graciosa, impossível a todos nós seres humanos, que é viver e andar como deuses nessa vida. E por que isso se mostra algo tão sublime, tão impossível? Eu quero te provar isso de uma forma bastante simples. Imagina que no mundo que a gente vive, o mal, ele é ensinado a ser retribuído com o mal. A mentira, ela é ensinada a ser retribuída com uma maldade, com uma severidade, com uma punição. Na vida que a gente vive, você raramente vê alguém ensinando que o mal deve ser retribuído com o bem, que a falta de amor deve ser retribuída com amor, que a falta de cuidado deve ser retribuída com cuidado. Então, você logo percebe que há algumas ações que de fato elas são para os seres humanos normais, para pessoas que caminham sem Deus, elas são uma completa impossibilidade. Porque você sabe sim que há coisas que têm um grau de dificuldade, um grau de impossibilidade difícil, mas que com uma ferramenta ou outra você consegue. Se você tentar, se você buscar a riqueza, se você usar a ferramenta correta, você vai conseguir. Se você quiser ter uma boa saúde corporal, se você tiver a doutrina necessária, você vai conseguir. Se você quiser ter uma clareza intelectual, se você quiser ser uma pessoa com inteligência, se você ler bons livros, você vai conseguir. Mas também é verdade que há coisas que essa capacidade de sermos deuses, ela é completamente impossível ao ser humano por si só, sem uma ajuda divina. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, você vai ver o próprio Cristo dizendo isso. Porque Deus diz assim: porque é impossível o rico adentrar ao reino dos céus, mas aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Então logo você percebe que Deus, o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo, ele elenca para nós coisas que são impossíveis. E aqui ele está tratando daquilo que é espiritual. É impossível para uma pessoa que é avarenta, que tem o seu coração na riqueza, que não é dona de si mesma, ela entrar ao reino dos céus. A Bíblia diz, o próprio Cristo diz que essa impossibilidade ela pode ser comparada ao fato de um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Imagina você que, sim, alguns estudiosos que dizem que aquela agulha se tratava de uma fenda na rocha, que de forma difícil passavam algumas ovelhas. Quanto mais da forma como eu creio que o Cristo estava falando, que não era apenas esta forma, mas sim, que é tal qual um camelo deveria passar pelo fundo da agulha que uma dona de casa tem na sua casa, e que isso é uma completa impossibilidade, mas para Deus não é. Para Deus isso é possível.
E Deus quer Deus quer me fazer viver coisas que são impossíveis. Deus quer nos tirar de um nível de mediocridade. E quando a gente usa essa palavra mediocridade, algumas pessoas se sentem ofendidas. Mas se você parar para pensar, mediocridade não é nada mais, nada menos do que a média. Mas eu quero te convidar, Deus tem para nós um convite. Não é que nós continuemos a viver na média. Deus quer que caminhemos nesta vida tal qual o seu Filho. E a Bíblia diz, o próprio Jesus Cristo diz o seguinte, porque todas as coisas são possíveis ao que crê. Mas o que crê em quê? O que crê em qualquer coisa? Não. Aquele que crê em Deus, aquele que crê no Filho de Deus. Quando Jesus Cristo diz isso, ele diz isso após expulsar uma legião de demônios que estava sobre uma criança. Criança essa que os seus discípulos de Jesus tentaram libertar, mas não conseguiram. Então o pai dessa criança chega para Deus e pede a ele para os libertar, porque os discípulos não conseguiram. Então Jesus Cristo diz para ele, tudo é possível ao que crer. Mas ao que crer em quem? Em qualquer coisa não, aquele que crê em Deus. Ei, meu querido, minha querida, você está sendo convidado pelo divino, na palavra do Senhor, através dos servos do Senhor, a viver situações impossíveis, a você se desprender desta vida que é tão curta, que pode sim ser bela, que pode ter coisas que nós olhamos com amor, mas que por mais bela que ela possa ser, ela escorre pela nossa mão, ela é passageira, de maneira tal que nós precisamos nos agarrar a Deus, naquilo que é mais sublime, para que possamos viver um oceano de possibilidades, encaminharmos diariamente sobre o impossível. E é sobre como você deixar de viver a mediocridade na média, vivendo e se aprendendo as coisas dessa vida que acabam escorrendo pela sua mão, que eu te convido mais uma vez a assistir um pequeno vídeo de um filme chamado Paulo, o Apóstolo de Cristo. E depois disso eu quero finalizar contigo esse vídeo. Veja, e você vai ver o quão impressionante pode ser uma vida com Deus. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Olha, escolha então você essa expansão de mar interminável. Não se deixe prender pela pouca porção de água nas suas mãos, por aquilo que você pode ver nos dias de hoje, por aquilo que você pode provar nos dias de hoje. A Bíblia nos diz que nós somos os mais miseráveis dos homens se esperamos de Deus apenas nesta vida, se nos apegamos ferrenhamente àquela pouca porção de água que está em nossas mãos. Mas se nos lançarmos em Deus, nós teremos essa expansão interminável de mar dita pelo apóstolo Paulo. As portas da eternidade serão abertas para nós. Nós iremos receber do Senhor poder, força para vencermos até as impossibilidades desta vida. Então, mais uma vez eu quero te convidar. Escolha a Deus, espere em Deus e você viverá todos os dias desta vida vencendo o impossível. Eu quero aqui agora te agradecer pelo seu tempo e te pedir, compartilhe este vídeo com uma pessoa que você conheça, principalmente para uma pessoa que esteja passando por um momento difícil, por uma impossibilidade. Compartilhe com ela, que creio eu e espero que você creia também que este vídeo será a resposta de Deus para a vida dela. Eu te agradeço pelo seu tempo e até mais. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.